Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse bate-papo entre a Dimensional Brasil, Sonepar e a Schneider Electric para falar um pouco mais sobre como é que a gente pode transformar a sustentabilidade, oferta verde e dados ambientais em oportunidades de negócio. Meu nome é Bianca Brício, atualmente sou responsável pela área de sustentabilidade na Sonepar e cuido da região da América Latina e estou aqui com os meus colegas, vou pedir para que eles se apresentem. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Brandão, sou gerente de programa de especializações e desenvolvimento de negócios na Schneider Electric. Estou muito feliz de estar aqui participando. Bianca, obrigado pelo convite. Obrigada. Sou responsável em conjunto com o meu colega Daniel Gatti, do canal de distribuição, e também um pouco apaixonado pelo tema da sustentabilidade. Obrigado. Legal, Felipe. Prazer. Meu nome é Daniel Gatti. Hoje eu sou gerente nacional de vendas para o canal de distribuição industrial da Schneider. Obrigado, Bianca, Samantha, Felipe, pelo convite. E espero contribuir também um pouco com a questão de retornos financeiros para as empresas que pensam em sustentabilidade, que já trabalham fortemente aí com a redução de pegada de carbono. Obrigado, Bianca. Obrigada. Olá, eu sou Samantha, sou gerente de produtos na Dimensional. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço para falar um pouquinho de como a engenharia, como a gente em produtos olha para essas oportunidades e conseguir dividir com vocês um pouquinho dessa experiência. Espero contribuir também. Muito legal. E esse já é o nosso segundo encontro para falar sobre esse tema, sobre um trabalho que a Schneider tem desenvolvido de forma muito séria, né, e há bastante tempo. Então, nós tivemos um primeiro encontro para começar a falar sobre as fichas EPD, que são as Environmental Product Declaration, ou as fichas de avaliação de eficiência ambiental, né, numa tradução livre aí para o português, e dando continuidade a esse tema, porque eu acho que a gente tem muito a explorar, né? A gente ainda tem algumas dúvidas, é um tema novo aqui no Brasil, quando a gente olha para a Europa, para outros países, isso já tem até uma demanda por órgãos públicos, por empresas, mas eu acho que aqui no Brasil a Schneider está saindo na frente com esse tema, né? E para a gente começar a explorar um pouco sobre o que são as EPDs, qual que é a importância delas, queria pedir sua ajuda, Samantha. Então, poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre essas fichas, sobre o que elas trazem de informação para os produtos? Obrigada, Bia, pela pergunta, por dar a oportunidade de a gente falar um pouquinho. A gente, na engenharia, tem a familiaridade de falar do datasheet. O datasheet é o nosso dia a dia, aquilo que a gente tem, todas as informações técnicas do produto, a gente aprende lá desde o curso técnico, na faculdade, o datasheet para que serve. Quando a gente fala das fichas EPD, a gente está falando aí de como acompanhar a trajetória da pegada de carbono do produto, desde quando ele é produzido, durante seu uso, até a etapa final dele, dentro do ciclo de vida. Então, a ficha ela permite trazer uma descrição breve do produto, mas aí trazer todos os inputs dentro do horizonte de projeto, embalagens, então qual o impacto das embalagens desse produto, o projeto de produção daquele equipamento também, que tipo de material, quais os impactos, que tipo de energia, que tipo de recursos ambientais foram utilizados para produzir aquele produto, e até durante seu uso, então quanto ele impacta em eficiência, até o final aí da sua vida, né? Então, como que seria o descarte de resíduos, quanto que seria possível reciclar, qual que é a vida útil estimada? E aí, parte do horizonte de como eu utilizar bem, como eu utilizar por mais tempo, como eu utilizar novamente. Então, parte aí desse contexto de não somente o que eu estou verificando, que eu estou vendo nesse momento, mas também de onde veio, do berço daquele produto, até o final da vida dele. Então, passa a ser uma visão mais ampla e de uma maneira muito estratégica, muito objetiva. A gente que é da engenharia gosta de falar de dados, de objetividade, de exatas, e é legal quando a gente consegue ver isso de uma maneira prática. Porque a gente via muito a questão da sustentabilidade de uma maneira subjetiva. E hoje a gente consegue trazer isso para uma objetividade, a gente consegue trazer isso para... Poxa, eu vou optar entre comprar um inversor de frequência X ou Y, e eu conseguir ter, na prática, qual é o impacto de cada um deles na pegada de carbono durante todo o ciclo. Então, é uma riqueza muito grande que as fichas trazem para o nosso dia a dia agora e que podem impactar diretamente
quando a gente fala de produto, eu como gerente de produto, é uma preocupação nossa também, de como propiciar isso para o mercado de uma maneira confiável, de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente e de uma maneira objetiva. Eu acho que a palavra da vez é a transparência, né, Samantha? Que o cliente, na verdade, a indústria, ela tem que ter esse poder na mão dela para tomar decisão conforme os dados estão mostrando, né? Então, acho que é muito importante que a EPD traz essa transparência no processo de decisão, né? Exatamente. A partir do momento que a gente tem dados, a gente consegue tomar uma decisão mais consciente. Então, a transparência, de uma maneira objetiva, eu ter esses dados estratificados, permitem tomadas de decisões mais efetivas, permitem até, quando a gente olha para o mercado, né, as empresas estão olhando para a COP30, estão olhando para protocolos ambientais, estão olhando para ser carbonos neutros, estão assumindo regras de... realmente deixou de ser uma definição subjetiva e hoje é uma realidade. Então, essa transparência nos permite traduzir isso em impacto real. Eu acho que não tem como a gente não fugir do tema, né? Mas a palavra greenwashing ficou muito em alta justamente porque não existia ferramentas para tomada de decisão, né? Então, quando a gente não tem ferramenta e nem transparência, no final todo mundo pintou ali na frente a comunicação de marca como uma empresa verde, né? Só que a verdade é que agora, com os EPDs, com toda a legislação, né, com os certificados, a gente consegue ter esse ponto de vista de decisão mais claro, né? É verdade, quando a gente fala de dados e de todo o embasamento que tem por trás de uma ficha, a gente consegue evitar o greenwashing, consegue evitar uma avaliação subjetiva, até porque as EPDs elas podem ser comparadas, né, já que elas seguiram todo o mesmo método de avaliação, então a gente consegue dados e embasamento para que o cliente, para que o tomador de decisão, ele tenha nas mãos informações confiáveis. E até falando sobre essa questão de ser confiável, Sal, o que você pode falar sobre as EPDs para a gente garantir mesmo que esse processo é confiável, que os dados ali por trás têm um embasamento? Como é que acontece essa configuração das fichas? Perfeito. Então, a gente está falando de normas rígidas, normas internacionais que regem as fichas. Então, é possível que realmente é necessário e obrigatório seguir essas normas rígidas que garantem que a gente tenha realmente um material confiável, porque senão cada um poderia criar suas próprias métricas. Então, o procedimento de desenvolvimento, a estrutura das fichas, ela é documentada com regulamentações internacionais, inclusive, legislações, regulamentações, procedimentos que regem para que a gente consiga ter essa confiabilidade. Então, acho que a gente seguir um procedimento oficial garante que todos estejam trabalhando na mesma base e que a gente tenha essa confiabilidade de que a informação que a gente lê, ela é uma informação fidedigna. Com certeza, essas fichas vão passar por auditorias, né? Uma avaliação de ciclo de vida para quem tem mais familiaridade com o assunto. Então, é muito difícil ter uma informação incorreta, são várias camadas de verificação, a questão da governança dos dados também entra na questão, e a gente pode oferecer uma informação mais clara, mais transparente, e começar a pautar a sustentabilidade também em dados, né? Que é muito importante. E acho que o ponto bem relevante é que são auditorias de empresas independentes. É verdade. Então, de modo geral, não depende do que a empresa está se autodeclarando. Ela passa por um processo muito rígido, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma empresa independente certificando e determinando que aquela informação ela está correta, a partir dos procedimentos seguidos, isso traz a segurança para a gente de que o que a gente está lendo ali realmente é uma informação correta, confiável e que pode, sim, ser utilizada para critério de relatórios de ESG, de impacto ambiental do nosso cliente na ponta, por ser um material oficial. Legal. É curioso que, assim, eu acho que todos nós aqui somos do ramo de engenharia ou temos muito contato com engenharia o tempo todo. Há 10, 15 anos atrás, a gente, desde sempre, solicitava ali o datasheet para o fabricante, né, para ter informação técnica. Acho que você comparou bem, né? Com o EPD, eu acho que em breve vai ser comum no mercado você pedir o datasheet e pedir o EPD também do produto, né? Essa informação ali está muito clara ali a nível técnico também, então esse é o tipo de informação que, em breve, a indústria aí, o fabricante, o engenheiro de manutenção, projetos, eles têm que colocar isso na veia e no dia a dia de todo mundo, porque
isso já tem que estar acessível para todo mundo no período da decisão mesmo, a nível de especificação e a nível de projeto também. E mais do que isso, desde o ensino, né? Então, a gente Sim. já aprendia as tecnologias pelas tecnologias, e a partir de agora o ensino ele também já vem trazendo esses inputs de que mais do que isso, eu preciso sim me preocupar com a tecnologia, tem que ser funcional, mas também tem que ser viável. Então, acho que a gente passa por uma transformação, uma transição que ela passa aí por todas as... Quando a gente fala para o Brasil, quando a gente fala para o mundo, por todos os níveis. E é o mercado, né? Se moldando às exigências de cada momento. Com certeza. Eu acho que alguns anos atrás a gente ouvia falar muito forte do compliance. Uhum. De repente, isso causou toda uma mobilização para que as empresas se ajustassem, para que tivessem processos internos mais claros. E agora a gente entende isso como quase que o normal, né? É muito difícil grandes empresas não olharem para esses processos, e eu sinto sustentabilidade, ESG, caminhando muito nessa direção. Exato. Eu acho que é muito melhor, na verdade, a gente estar trabalhando com algo que tem a ver com propósito também, né? Então, todo mundo teve essa formação aqui para falar de automatização, de eficiência, mas conectar isso com o propósito de, poxa, estamos impactando o país para ser mais eficiente, para ter realmente um ambiente mais agradável de se viver, né? Então, é legal conectar esses dois pontos também. Com certeza. Bacana. Talvez entrando aqui num segundo bloco de perguntas, para a gente pensar sobre o impacto da decisão dos clientes, né? A pessoa que tem a oportunidade de escolher entre 2, 3 ou mais produtos, o que ela deveria olhar? Como é que ela deveria trazer essa questão das EPDs, da pegada de carbono? Como é que isso pode ser integrado ao nosso processo? Bacana. Perfeito. Realmente, quando a gente olha para a decisão, as fichas elas nos permitem trazer o horizonte de, tecnicamente, esse produto ele tem uma vida útil maior do que um outro, esse produto ele tem um material percentual de produtos recicláveis maior do que o outro, ele tem um impacto falando aí de materiais, então qual foi o impacto da geração, da produção desse produto, então que materiais estão dentro dele, que materiais compõem esse produto e para qual é o caminho que esse produto seguiria no fim da sua vida. Dentro de tudo isso se resume a pegada de carbono do ciclo inteiro. Com certeza. Então, de modo geral, queria puxar para o Gatti um questionamento dentro desse horizonte, né? Sim. Como as empresas elas podem avaliar e utilizar esse horizonte aí do produto verde como um diferencial. Eu acho... Obrigado, viu, Sá, pela pergunta. Essa pauta, né, de descarbonização e redução da pegada de carbono, ela vai além de uma pauta só ambiental, né? As empresas estão trazendo hoje para o mundo dos negócios. Virou um modelo de negócios dentro das empresas, trazendo diversos benefícios e vantagens, né? Para empresas que trabalham e que querem, né, seguir com a pauta de sustentabilidade. Posso citar vários benefícios aqui. Um exemplo, reduções, por exemplo, de custo operacional, né? Empresas que trabalham redução de consumo de energia, há casos em que essa redução chega a 40%, né, de redução. Empresas também que trabalham... que tem um plano de ESG, um plano de descarbonização, elas têm vantagens competitivas e geração até de receita, né? Porque cada vez mais empresas B2B hoje, elas estão buscando companhias que estão trabalhando com fichas, né? EPD, com produtos que é o Environment Product Declaration, né? Declaração ambiental do produto, e trazendo isso como uma vantagem competitiva para ganhar negócios. Por exemplo, reduzir o custo operacional, você aumenta a sua rentabilidade, né? Então, como eu estou trabalhando a matéria-prima, reutilizando a matéria-prima para fazer redução de custo, trazendo mais rentabilidade para o meu negócio, né? Então, a gente percebe isso, né? Cada vez mais as empresas virou um modelo de negócio para ampliar receitas hoje, né? E acho que tem até uma mudança de paradigma, né? Que a sustentabilidade custa caro. Talvez seja quem ainda não começou, quem ainda tem algumas dúvidas sobre o tema, muitas vezes deve ter ouvido essa frase.
mas eu gosto muito de pensar que sustentabilidade, na verdade, é eficiência. Uhum. Então, toda vez que a gente deixa um processo mais sustentável, é porque ele está se tornando também mais eficiente, né? A pegada de carbono, ela não vai se criar sozinha, ela vai se criar da onde? Do consumo de energia, do consumo de combustível. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de reduzir algum consumo, isso vai impactar diretamente no custo, né? Então, eu deixo de consumir algum tipo de energia e vai impactar também na minha pegada de carbono. Sim. Tem também a questão, por exemplo, de acesso mais facilitado a crédito, né? Então, existem hoje fundos de investimento que optam por investir em empresas de baixo carbono, né? Então, ajuda também, um grande benefício hoje. Incentivos governamentais, incentivos fiscais, hoje a gente percebe também que, por isso que virou já um modelo de negócios para as empresas, né? Para você, de fato, transformar e gerar receita no grupo, né? Então, isso é importante. Tem um ponto bem interessante que é em relação à questão do custo de energia nos processos industriais. Quando a gente fala da indústria, o custo de energia ele costuma ser, junto aí com o custo de recursos humanos, o custo de energia ele costuma ser o primeiro, segundo maior custo. Então, a partir do momento que eu consigo tomar uma decisão para reduzir a minha pegada de carbono, reduzir o meu consumo de energia, eu passo a reduzir um dos principais custos produtivos, eu passo a poder me tornar mais competitivo. Por quê? Porque as empresas do Brasil, elas estão produzindo e concorrendo com empresas lá fora também. Os custos de energia oscilam de região para região, mas quanto mais eu conseguir ser eficiente, quanto mais eu conseguir utilizar a energia a favor do meu negócio, reduz o meu custo operacional, posso reduzir o meu custo do fornecimento do produto na ponta e me tornar mais competitivo também. Então, esse ponto ponto que a Bia falou, né, de mudança de paradigma, a sustentabilidade ela não é algo para inviabilizar. Ela é algo para viabilizar e contribuir e acelerar o desempenho dos negócios também. Então, acho que essa mudança de paradigma é muito bacana, porque a gente passa por uma transição a sustentabilidade é algo mais subjetivo e caro para a sustentabilidade, ela é objetiva, ela pode ser medida, ela é pode ser uma receita complementar e também deixar a tua empresa mais competitiva. Não somente pelas exigências de licitações, de clientes que hoje falam, olha, eu quero uma empresa mais eficiente, que tem que respeitar um escopo 3, depois a gente vai entrar sobre isso. Mas também como uma forma de se tornar mais competitivo. E não só competitivo, desculpa, Felipe. E vindo para o nosso cenário, né, dimensional e Schneider, trabalhar com produtos que tenha a EPD traz essa vantagem não só competitiva, mas também empresas que hoje aderiram à pauta, né, que querem trabalhar com produtos sustentáveis, ou seja, gera mais valor agregado para o produto, podendo, inclusive, rentabilizando o produto, né, vendendo, talvez, um valor agregado muito maior, só pelo fato de que, sim, tem indústrias hoje, tem empresas B2B que querem comprar produtos que tenham a ficha EPD, né? Então, isso é bem bacana também. Exato. Eu acho que a maior prova dessa mudança de paradigma que a Samantha comentou, que a gente está numa mesa de 4 pessoas e a única pessoa especialista de verdade no tema aqui é a Bianca. Todos nós aqui somos pessoas de produto, de engenharia e comercial. E o que é interessante é que esse ambiente e esse letramento, ele tá no nosso dia a dia já, né? Samantha e Gatti, né? Isso é uma questão até que eu vejo já de posicionamento de empresas, né? De como a gente se posicionar para trazer mais negócios para o ambiente. Então, nossas equipes comerciais e de produto precisam ter isso no teu DNA, né? Samantha e Gatti. Desse conhecimento técnico de como apresentar os produtos da Schneider, os produtos que a Dimensional comercializa e mostrar essa diferencial de valor também, né? Principalmente. Então, esse diferencial de parâmetro e ambiente já está acontecendo no nosso dia a dia, né? E a gente aqui, acho que é a prova disso também, né? Que está no nosso ambiente da questão do posicionamento, principalmente. As indústrias estão buscando, né, fornecedores que já estejam trabalhando a redução da pegada de carbono, não só medindo, mas já com ações práticas de redução, de economia de energia, de economia de combustíveis. Isso para ganhar, inclusive, licitações, ganhar contratos, né? Então, a gente percebe que é um movimento já real, né? Indústrias estão
pedindo empresas que têm no seu plano de ESG ou no seu plano de negócios a redução da pegada de carbono, né? Isso virou um negócio. Com certeza, as regras, né, as imposições, os pedidos ficam cada vez mais apertados, indo para esse sentido da sustentabilidade, sem dúvidas. Legal. E um ponto muito interessante que você trouxe, né, a área de sustentabilidade, do meu ponto de vista, ao longo prazo, dentro das empresas, ela deveria ser uma área de apoio, porque sustentabilidade é um discurso que precisa estar na boca de todo mundo. Então, se o pessoal de produtos não estiver falando de sustentabilidade, se o time de vendas não estiver capacitado, se o time de compras não conseguir perceber o diferencial, né? Como que a gente tem empresas que estão olhando para o assunto, enquanto tem outras que estão completamente despreparadas, ainda não estão olhando para isso. Então, sustentabilidade, no meu ponto de vista, é uma área que tem que andar muito próxima de toda a empresa para que todo mundo consiga falar disso, para que isso seja, como a gente fala, né, o DNA. Senão, não faz sentido. E até para ver oportunidades, né? Às vezes a gente está com um olhar de oportunidades, mas a pessoa que está lá na área dela, ela pode enxergar oportunidades de otimizar o processo, de trazer ganhos, de trazer realmente soluções mais sustentáveis. Então, a gente começa a ganhar apoiadores e aliados em todos os pontos e identificar oportunidades de melhoria em várias áreas. Então, quanto mais a gente consegue trazer essa capilaridade, mais fácil a gente conseguir contribuir e conseguir, de maneira geral, olhar para o progresso das futuras gerações. A gente falando aí do grupo Sonepar, que tem esse propósito muito forte. E falando de ESG na prática, tem um podcast paralelo aí que traz isso para a prática também há um tempo. Isso mesmo, ESG em ação. Além do programa Colan, então, dentro da Sonepar tem várias iniciativas de anos que realmente impactam e já vão tentando trazer essa realidade. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se envolve, mais natural aquilo fica, o tema fica. Então, acho que esse é o movimento que todos passam agora de... conscientização. Conscientização, de sensibilização e de naturalização mesmo. Porque quanto mais o tema vai ficando evidente, mais o tema vai sendo discutido em rodas diversas. Exato. Gostei muito da palavra que você usou de aliado, né? A gente conversa bastante, né, Bianca, sobre o tema, mas eu também converso com pessoas de sustentabilidade na indústria e muitos deles têm comentado que cada vez mais eles estão conectados com gerente de compras, gerente de projetos, gerente de manutenção, passando esse letramento também de como fazer aí o dimensionamento dos projetos de forma mais eficiente, né? E não dá para o setor de sustentabilidade ficar segregado mais, né, Bianca, das indústrias, porque tem que ser core dentro da empresa já essa definição estratégica, na verdade. Imagina até quando a gente olha para uma ferramenta como a ficha EPD, né? Que legal seria quando o vendedor conseguisse mostrar em detalhes, né? Porque a ficha, como a Samantha comentou, traz detalhes sobre consumo de energia, traz detalhes sobre a composição desse produto. Então, no momento que um comprador conseguir perceber valor ali, linkado com o vendedor que está mostrando, né? Conseguindo apontar. Sim. Então, a gente vai ter oportunidades, porque a gente falou de consumo de energia, mas ali dentro a gente tem outras inúmeras oportunidades falando de agregar valor, né? Sim. Quando eu tenho um produto que ele dura mais, esse produto ele vai precisar ser substituído menos vezes. Então, eu estou falando de um impacto menor na geração de resíduos. Então, quanto mais gente souber das atribuições do produto, né? Entender os dados de uma ficha EPD, eu acho que a gente vai conseguindo trazer mais oportunidades para as empresas, oportunidades em diversas áreas. Não dá para ser uma ilha. Porque a gente olha quantas empresas hoje têm as métricas e metas de carbono neutro, de redução de pegada de carbono. Então, obviamente, a gente tem todo um arcabouço legal que move. Sim. E a gente tem muitas empresas olhando para essa meta. E, ao mesmo tempo, falando de produtos de elétrica, a gente tem um contador que tem uma pegada de carbono 10 vezes maior do que o outro. E eu tenho um painel que eu vou construir um CCM com 50 contadores lá dentro. Então, ao mesmo tempo que tem uma área que está remando para conseguir atingir os seus objetivos, eu tenho uma área que pode estar trazendo um produto 10 vezes melhor quando a gente fala em rastreabilidade, pegada de carbono, e que pode ser que possa contribuir positivamente,
Mas se não tiver consciente, ela pode entrar contribuindo negativamente. Com certeza. Ao mesmo tempo que a gente pode ter, dentro dessa entrega, o painel vai ser produzido, entregue e o cliente está recebendo uma entrega por dia. Um dia um contador, um dia um botão, um dia... E aí a gente tem toda essa pegada de carbono do transporte. Então a gente tem uma área que, se for uma ilha, ela está remando para um lado e pode ter várias áreas remando para o lado contrário. Então, por isso que quanto mais as áreas estiverem integradas nesse fim, então, vamos olhar para uma entrega, uma logística mais adequada, vamos olhar para um produto mais adequado, vamos conciliar tudo isso, vamos usar melhor, usar os recursos. Muitos produtos já vêm com recursos de eficiência, o inversor com uma operação eco, com uma opção eco, e olhar para fazer as manutenções adequadas, trabalho de circularidade, tudo isso contribui lá na ponta. Então, cada vez mais esse senso do coletivo, ele faz mais sentido quando a gente está falando especialmente de sustentabilidade. Com Sem certeza. dúvidas. E eu acho que essa é até a conexão perfeita para a gente passar para o nosso terceiro bloco de perguntas aqui, porque o que você traz é muito sobre como sustentabilidade é um diferencial competitivo, né? E eu queria perguntar pro Felipe, como é que você enxerga essa pauta? A gente sabe que, e a gente comentou aqui, né, sobre as oportunidades de redução de custo, sobre melhorias de processo. E o que mais você enxerga quando a gente está falando desse tema? Não, bom ponto, Bianca. Eu acho que é um tema que é sempre importante trazer, é que a Schneider Electric ela já tem sido reconhecida nos últimos anos como a empresa mais sustentável do mundo. Fomos reconhecidos pela Corporate Knights e, mais recentemente, pela revista Times também. É um tema que traz muito orgulho para a gente, né, Gatti? Mas é um tema que eu sempre gosto de comentar, de que esse reconhecimento vem não porque a gente faz isso da porta para dentro, mas porque a gente apoia empresas a fazer o mesmo, entendeu? E eu acho que tudo aí começa com... Acho que a comunicação é um bom ponto, viu, Bianca? De como comunicar essa proposta de valor. Não adianta a gente ter uma mega solução, mega produtos com super eficientes, com toda a sua pegada de carbono ali controlada, e no final o cliente e nem os nossos stakeholders entenderem esse tipo de comunicação, né? Então, acho que é um ponto, acho que é interessante trazer que eficiência energética, pessoal, ali é basicamente automação de processos e gerenciamento de energia. Se você pega um e se pega outro, somando, a gente tem eficiência energética. Isso aí a gente traz através de produtos que vão reduzir a pegada de carbono em 3 níveis, Bianca. Escopo 1, 2 e 3. Isso é um termo de mercado, na verdade, não é um termo que a Schneider inventou, não é um termo de mercado. Basicamente, escopo 1 é energia consumida dentro da indústria. Escopo 2 é energia adquirida através de concessionárias. E escopo 3 é toda a sua cadeia de valor que chega até a sua indústria, né? Tudo isso aí a Schneider consegue apoiar, mas tudo isso a gente tem trabalhado principalmente na comunicação desse valor, né? E eu sinto que tem muita coisa para conversar sobre isso e eu acho que é um tema muito interessante, mas começa por isso, nesse letramento do cliente, né? Sem dúvidas. E você vê alguma ferramenta específica que possa ajudar as empresas, os negócios a entrarem em mais detalhes, entenderem melhor a sua pegada de carbono, avançarem nesse sentido? Sim, eu acho que o tema da comunicação ele tem muito a ver com a transparência que a gente falou agora há pouco, né, Samantha? Essa transparência, a gente como a Schneider iniciou, tem mais de 10 anos, cerca de 15 anos, com projetos que começaram na Europa, desde a parte da certificação e legislação da Europa, que ali a certificação REACH e ROIS, que já tem 20 anos praticamente na Europa. E desde que essa certificação foi implementada, a Schneider começou a trabalhar maneiras de mensurar esse tipo de produto, né? Tanto enquanto a eficiência energética que ele traz dentro da indústria, quanto também na pegada de carbono. A gente mais recentemente lançou o Programa de Dados Ambientais, que foi lançado ano passado, a nível global, e esse ano no Brasil também, justamente com os temas da EPD. Basicamente, hoje, quase 100% dos produtos da Schneider tem ali a EPD disponível para que o cliente consiga aí definir, né, no seu processo de compra. Tá? Legal. E aí a gente vê a importância da comunicação, né? Porque
São tantos dados, um programa tão robusto, que se a gente não tiver isso muito bem comunicado, com certeza essa informação se perde. E eu acho que é muito interessante o que você fala, porque são alguns passos que a gente vem seguindo também dentro da Dimensional, do Grupo Sonepar. Então, desde 2019, que a empresa vem tratando desses assuntos com mais profundidade, integrado à estratégia de negócios, e um dos grandes pilares que a gente adotou é justamente a capacitação. Então, a gente já comentou sobre a importância, né, de ter pessoas que falem do assunto, mas a gente está no terceiro bloco de treinamentos, então todos os funcionários nos mais de 40 países onde a Sonepar atua passam por alguns treinamentos para saber o que é a pegada de carbono, porque eu, pelo menos no meu dia a dia, trabalhando com isso, para mim está muito claro. Enquanto algum aspecto técnico já está mais distante, né? E isso vai acontecer, com certeza, ao contrário, com as pessoas que estão lá no time de vendas, no time de produtos. Então, a gente entende que precisa nivelar esse conhecimento, que precisa que todo mundo conheça e comece a se aventurar, para, como a Samantha também já comentou, para que consiga aplicar no seu dia a dia. No dia a dia. Então, a gente precisa dar essas ferramentas, né? Para que as pessoas olhem para isso, para que elas tenham mais sinergia com o tema da sustentabilidade. Então, comunicação interna tem sido um dos grandes pilares que a gente está trabalhando. Eu gosto de um vídeo muito interessante que está no YouTube, que ele mostra a cadeia e a pegada de carbono de um queijo Minas. Que a gente, às vezes, acha que a pegada de carbono está só para dentro das indústrias, né? Mas isso está dentro da nossa vida como pessoa física também, né? E ele mostra o quanto que um queijo Minas, para chegar na sua casa, na geladeira, ele passou por, primeiro, a alimentação ali da vaca, depois o pasto, depois o transporte, depois a refrigeração do queijo, aí, finalmente, o transporte até a sua casa, né? Tudo isso aqui é pegada de carbono. E a gente, como pessoa física, tem esse impacto. É verdade. Imagina uma siderúrgica, imagina uma mineração, imagina empresas gigantes e mais robustas, né? Então, acho que essa parte de didática também é importante, né, Bianca, para a comunicação. Com certeza. E a gente se entender também como pontos de uma cadeia, né? Então, Dimensional, Sonepar, trabalhando no segmento da distribuição, tem que estar capacitada para falar sobre esses temas. Não adianta a Schneider investir tanto em melhorar o seu programa de dados ambientais, em trazer EPDs com essa informação tão rica para quase 100% do seu portfólio, se a gente, na nossa função na cadeia de distribuição, não souber falar sobre isso, não souber comunicar corretamente o diferencial que isso traz. Então, entendo que seja também um ponto crucial, né? Que toda a cadeia, seja antes da gente, né? Antes da nossa função ali como empresa, e também depois que ela seja capacitada e que ela conheça um pouquinho mais sobre esses temas, para que a gente tenha esse alcance que a gente gostaria. Exatamente. Né? Vocês tocaram num ponto importante da nossa responsabilidade diante do todo. Nossa responsabilidade como líderes, como uma empresa responsável por suportar, mas também como líderes do próprio time. Então, muitas vezes a gente olha e fala, quando a liderança fala sobre o assunto ele chega em todas as áreas. Então, essa responsabilidade da gente como gestores, da gente como líderes profissionais, como CEOs, como realmente dentro das estruturas que o tema, cada vez mais, ele ganha relevância. Porque a partir do momento que a empresa está olhando para isso, ela tem uma estratégia voltada para isso, a informação, ela chega. Então, a gente elabora, cria métricas e a informação chega, a sensibilidade acaba acontecendo de uma maneira bem mais automática, bem mais natural. Então, o assunto ele vai ficando mais natural à medida que as lideranças também abraçam a causa. Então, a importância da gente como influenciadores, da gente como profissionais, da gente como líderes também, perante o nosso time, de potencializar, de instigar, de provocar, e de seguir nessa tratativa de treinamento, capacitação e sensibilização. É o que comentam, né? Que KPI gera comportamento, né? Não adianta a gente falar sobre eficiência energética se a gente demanda que nosso time só entregue resultado, sem ali a qualidade também, né? Então, esse é um ponto importante. E, por outro lado, trazer a responsabilidade para as empresas, né? Enquanto
uma área corporativa, realmente trazer a transparência de dados. Então, não adianta a gente olhar só para capacitação, para comunicação, mas os dados que estão por trás, como nas fichas EPDs, na mensuração do processo de uma indústria, do processo de quem queira, né, medir, que eles sejam coerentes, que eles sejam verificáveis. Então, dentro do grupo Sonepar, a gente também tem tratado e olhado para a nossa pegada de carbono, porque a gente fala disso com as pessoas, a gente trabalha com a nossa cadeia, mas temos que fazer nossa lição de casa. Então, medimos a pegada no escopo 1, no escopo 2, também estamos olhando para o escopo 3 e já medindo e tentando melhorar também a qualidade dessas informações, entendendo que são desafios que estão permeando também toda a nossa cadeia, né? E no final vai gerar negócios, né? Vai, com certeza. Muito mais. Com certeza. E eu acho que é um bom momento para a gente passar para o nosso quarto bloco de perguntas. Legal. Para falar de tendências futuras e o que a gente enxerga aqui, né? Sobre o que está vindo. Exato. A gente fala de sustentabilidade, que não é algo novo. A gente fala de ROS, a gente fala de REACH, de realmente legislação ao longo do tempo. A gente está falando da nossa realidade hoje. E aí, Bia, você como super conhecedora, a gente está curioso aí para olhar para o futuro. O que a gente tem de tendência? O que a gente pode esperar? O que a gente tem de desenhos quando a gente fala desse tema olhando para o futuro? Bia, compartilha um pouquinho com a gente aí. Eu me considero uma aprendiz sempre, né? Porque a área de sustentabilidade tem sempre alguma coisa nova, alguma regulamentação, não existe nada escrito em pedra. Então, o mundo está se adaptando, tem alguns eventos, né, que acontecem que trazem maior foco para as questões climáticas. Então, eu acho que é uma área que exige um aprimoramento constante, tá muito ligado, né, no que tá acontecendo. Mas, olhando aqui pro Brasil, a gente já vem de um contexto, né, de regulações ambientais, a gente tem algumas leis, como o nosso Código Florestal, por exemplo, que é uma das primeiras leis nesse sentido ambiental, é considerado um dos mais completos do mundo, por tratar com diversas minúcias ali, como preservar florestas, né? E a gente vê que demorou muito tempo para a gente ter regulamentação sobre resíduos, sobre água, e agora, mais recentemente, a gente teve quase que uma enxurrada de novos acordos, de legislações que estão chegando. Então, a gente fala desde circularidade, que é um tema também que dentro do grupo Sonepar, da Dimensional, a gente tem explorado bastante. Então, já existem regulações do final do ano passado, de 2024, para falar sobre esse tema. Nós temos o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que foi também regulamentado no final do ano de 2024 e agora tem um período até ser implementado. E esse sistema, ele basicamente deve colocar, né, ainda tem alguns detalhes para serem divulgados, mas ele deve colocar metas para cada empresa, para cada negócio, sobre o quanto que elas vão poder emitir. Ainda não está claro se vai existir uma taxação, mas pode ser um dos caminhos que seja adotados. Então, pode existir uma taxação se houver uma extrapolação desse limite. Eu posso emitir 10 toneladas, um número só fictício aqui, mas eu emiti 11, eu vou ter que pagar uma taxa por essa 1 tonelada a mais que foi emitida. E isso entra num contexto de responsabilização geral, né? Porque no momento que acontecem catástrofes que são muito conectadas justamente à emissão de carbono, aquecimento global, pontos que os cientistas vêm alertando já há algumas décadas, geralmente o ônus recai para o governo. Então, é uma maneira também de ter uma pressão para que as empresas, para que o setor privado, de modo geral, se mobilize para olhar suas emissões e pensar em como reduzir. Entendi. Então, nesse momento, a gente precisa ficar de olho em como é que serão os próximos passos, né, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e também já começar a pensar que isso pode ser uma realidade muito mais próxima do que a gente imagina, né? Então, todas as alternativas para
reduzir consumo de energia, reduzir pegada de carbono, elas vão ter um incentivo extra para que elas sejam implementadas. Entendi. E a gente consegue olhar para o momento, vários encontros de líderes globais acontecendo olhando para esse tema. Então, a gente fala, temos tendências no Brasil, mas a gente tem vários protocolos, várias discussões, várias metas, várias métricas sendo criadas a nível mundo. Então, o tema, ele está em, realmente, a relevância do tema, ela transborda. É verdade. Então, a gente olhar e falar, nossa, o que reúne todos os líderes do mundo em grandes eventos, em grandes pactos, em grandes compromissos. E a gente olha para a sustentabilidade como esse elo hoje, né? Então, a gente fala, a indústria está olhando para isso, o Brasil está olhando para isso, especialmente no momento, o Brasil está bem focado. Sim. E a gente tem vários líderes olhando para esse tema também, se reunindo, pensando, encontrando maneiras e compromissos e formas da gente estabelecer compromissos viáveis para que a gente consiga aí cada vez mais reduzir o nosso impacto. Então, a gente vinha num momento onde a legislação, ela demorava para acontecer, a partir, parece que exponencialmente surgiram várias iniciativas, se entendeu que as métricas para o caminho que a gente seguia era insustentável, definimos métricas de atingimento que precisaram ser revisadas, porque a gente entendeu que não era tão fácil a gente reduzir o nosso impacto na temperatura global. Então, olhando para esse horizonte, né, são muitas cabeças pensando, tentando encontrar receitas que a gente sabe que não vão ser receitas prontas, e elas vão desdobrar para a gente aqui na ponta de qualquer forma. Então, acho que, além da questão de sabermos que é um propósito, de sabermos que a gente impacta nas futuras gerações, essa atenção do que pode ser obrigatório, cada vez mais ela tem que permear os nossos times também, porque seja pela questão socioambiental, seja pela questão de negócio, a gente percebe que é um tema que está convergindo. Eu acho que é muito importante só conectar até com o nosso início da conversa de que, sim, é um movimento de legislação e de governo, mas também um movimento de negócios, né? Então, com certeza, as empresas que já fizeram esse movimento há uns anos atrás estão melhores agora posicionadas, né, Bianca, na questão da legislação. Com certeza. Isso sem dúvida. Mas também as empresas que vão começar essa jornada a partir de agora, além de estar compliance ali com a legislação, vão estar mais eficientes a nível também financeiro, né? Sim, então, a gente, falando aí de escopo 1, principalmente, exemplos práticos, todos que trabalhamos com elétrica nessa manta, então, a quantidade de consumo de motores dentro de uma indústria, isso aí é escopo 1. Basicamente, o quanto de consumo de energia é consumido dentro da indústria. E a gente hoje já tem soluções para gerenciar a velocidade do motor a partir da SUAB, que a gente estuda na faculdade ali. Isso é eficiência energética, né? Sim. A gente tem aqui gerenciamento de energia, softwares para gerenciamento dessa energia e medição focada ali desse ambiente. Muito bom. Então, a gente tem soluções que estão falando aí de especialidade de engenharia também, né? Legal que já entrou no próximo tema aí, Bia, para a gente emendar e transformar isso para a prática. Com certeza. O que você traz de ideias? O que você vê que já é aplicado no seu dia a dia? Muito bem, a gente fala do escopo 1, 2 e 3, que para quem já está familiarizado, acho que é um horizonte, mas vou trazer aqui um pouquinho da questão rapidamente. O escopo 1 é o que a gente consegue produzir dentro das nossas operações. Então, a gente fala das indústrias, quando a gente olha para impacto dentro das operações em escopo 1, a gente tem várias possibilidades de soluções para contribuir. Então, de maneira geral, a gente olha para geradores como um vilão pelo impacto em diesel, e a gente tem opções de no-breaks que podem fazer realmente uma operação mais sustentável dentro daquele horizonte. Então, olhando para a solução técnica em no-breaks, a gente já vem ao longo do tempo fazendo várias operações nesse sentido. Olhando para a prática de acionamentos, o Felipe falou muito bem, os motores impactam aí em 50%, 60% do consumo de energia das plantas, dependendo do segmento. É um impacto muito grande.
à medida que eu olho para a aplicação do motor, eu entendo uma possibilidade de redução do consumo de energia dele, de redução da pegada de carbono, com a utilização de uma tecnologia mais eficiente, a gente consegue trazer essa visão. Então, hoje, os inversores de frequência, principalmente nas cargas quadráticas, aí a gente está falando de ventiladores, está falando de exaustores. Então, a gente tem bombas centrífugas, em todas as, principalmente na área de utilidades da indústria, a gente tem esse tipo de equipamento. Então, eu tenho lá fora uma torre de resfriamento. Eu tenho dentro do meu processo um ventilador, um exaustor, um filtro de manga, uma bomba da estação de tratamento de água. São aplicações onde facilmente a gente consegue uma redução do consumo de 25%, 30% do consumo utilizando o inversor de frequência como uma ferramenta para contribuir nessa redução de consumo. Então, vario a velocidade, eu vou consumir exatamente aquilo que meu processo precisa naquele momento. Então, quando a gente traz isso para uma realidade prática, Legal. a gente percebe que não é somente a questão realmente de legislação, que eu consigo traduzir isso para uma prática. Mas quando a gente olha para a indústria, a gente fala, tem um monte de possibilidades, por onde que eu começo? E aí hoje a gente tem soluções de gerenciamento de energia, então multimedidores, softwares que conseguem captar o consumo de áreas, prover o rateio. Porque a partir do momento que eu não estou medindo, eu não tenho como gerenciar. Então, o primeiro passo de tudo, vamos fazer um sistema de gerenciamento, vamos medir, vamos avaliar por áreas, vamos entender possibilidades. Por que essas duas áreas consomem consumos tão diferentes se o processo é parecido? Que possibilidades eu tenho? Estou fazendo a manutenção? Não estou fazendo a manutenção? De operação que poderia ser feito diferente? Quais são os meus vilões? Às vezes, a gente está atacando uma área que o impacto é menor e a gente tem um grande vilão no meu processo produtivo que eu poderia, em um investimento mínimo ali, fazer... trabalhar uma modernização daquele produto, por exemplo, por um produto mais eficiente. Substituir uma soft starter, coloquei um inversor de frequência com ciclo de vida longo, um inversor com todas as certificações ambientais, vario a velocidade e eu consigo um ganho imediato. Então, muitas vezes, essa questão da gente dar o primeiro passo é o mais importante. Então, a gente acreditar e dar o primeiro passo. Porque a partir do momento que a gente deu o primeiro passo, a gente começa a enxergar realmente os impactos, as melhorias na prática. Então, a gente falou do no-break como uma opção mais sustentável. A gente fala do inversor de frequência como uma possibilidade fantástica, porque o impacto de motores da indústria é muito grande. Se eu coloco um inversor ali, onde ele otimiza o meu processo, eu consigo reduções significativas. Então, eu consigo realmente atuar em um dos grandes vilões. E, olhando para o primeiro passo, essa questão da gestão de energia. Então, a partir do momento que eu estou gerindo, eu consigo atuar. A gente não controla o que a gente não mede, né? Isso, tem que medir. Então, olhando para o escopo 1, a gente tem esses elementos, mas, obviamente, tem outras possibilidades e a gente está, acho que, olhar com um olhar crítico para as possibilidades e dar esse primeiro passo. O escopo 2, ele vai mais para a questão de energias renováveis, para esse ambiente de alimentação de energias, que sim é um ponto importante. Mas queria saltar para o escopo 3. O escopo 3, ele extrapola a minha empresa. Ele está olhando para a questão logística, ele está olhando para o impacto de outras players dentro do negócio. Então, realmente, selecionar produtos de fornecedores que tenham esse cuidado, olhar para produtos certificados, olhar para fornecedores que tenham esse viés, olhar para esse ambiente de produtos realmente onde eu consiga ver esse impacto e tomar decisões conscientes em relação a isso. Então, ambos... Com certeza. Falei de inversores. Inversor é um super potencial. Mas dentro de inversores, eu tenho um inversor que gera uma pegada de carbono X e eu tenho um inversor que gera uma pegada de carbono
2x, 2 vezes a pegada de carbono. Essa seleção consciente. Então, a partir do escopo 3, a gente olhar todos esses dados que a gente falou, tenho todos os 40 mil produtos da Schneider no Brasil com ficha, tenho 150 mil produtos no mundo com ficha. Olhar realmente utilizar esses dados a favor dentro da tomada de decisão, elencando aí parceiros, produtos e que tenham essa preocupação. E refletir sobre possibilidades nesse horizonte. Acho que são os pontos principais. Só que é importante até trazer que esse tema do escopo 3 ele é muito desafiador, na verdade, Sim, né? Para todas as empresas, né? Aí você comentou, só a Schneider comercializa 40 mil produtos. Se vocês olharem no site da Dimensional, quantos fornecedores a Dimensional trabalha? São dezenas, centenas, né? Então, milhares de produtos aí que você tem gerenciado, né, Bianca? Sim. Eu acho que a pergunta aqui, eu acho que até para trazer aqui para os nossos ouvintes, são 4, na verdade, né? Então, a gente fala que são 4 pilares para falar de escopo 3. A gente fala que o primeiro dele é materiais. Então, que material o produto é elaborado? Pergunta número 2 é tempo de vida. Quanto tempo de vida esse produto ele dura, na verdade? Número 3 é a eficiência desse produto, qual que é o consumo dele, né? Então, se o investidor de frequência vai consumir menos ou mais energia elétrica. E número 4 aí a questão da remanufatura e reciclagem. Então, esses 4 pilares que são a pergunta que a gente, como cliente, deve fazer para comprar o produto da Schneider, para comprar um queijo também, como eu comentei mais cedo. Com certeza. Acho que o escopo 3 ele reforça, né? Como ele olha para toda a cadeia de suprimentos, né? Do fornecedor, do fabricante, do distribuidor, do consumidor, exatamente ele reforça olhando para os negócios, né? Então, eu quero fazer negócios com empresas que olhem para o escopo 3. Então, eu quero fazer negócios com empresas que estão, de fato, não só medindo, mas também criando ações para reduzir. Né? E ações como comprar o produto, enfim, como reduzir o seu consumo de energia, combustível, enfim. Então, fica aqui a dica de só fazer negócio com empresas que estão olhando aí para o escopo 3. É isso aí. E a parte que a Samantha traz é eficiência, né? Totalmente conectado com eficiência. O Felipe fala das escolhas. E eu comentei sobre alguma coisa de legislação aqui no Brasil. Eu acho que conectando esses pontos é que a gente está espelhando o que vem de lá de fora. Então, muita gente pode pensar, mas por que eu preciso fazer isso aqui? Ainda a gente não tem o mercado não está regulado, pode ser que a lei não pegue, né? Mas quem quer fazer negócios com a Europa, esse apoio, né, que a legislação acaba dando, eu entendo e acho, sinceramente, que não deve ser o ponto principal. A gente tem outros atributos, a gente tem realmente eficiência, negócios que vêm antes disso, mas em alguns momentos ter esse apoio, né? Até para entrar na questão dos financiamentos que você falou lá no começo, tem toda um apoio que a gente precisa ter da legislação. Sim. E na Europa já é muito claro. Então, alguns movimentos aconteceram, por exemplo, essa parte aqui eu não vou produzir dentro da Europa porque ela é mais intensiva na emissão de carbono. E para isso já temos uma legislação. É o carbono ajustado além das fronteiras na Europa. Então, não importa se você está produzindo aqui no Brasil, se você está produzindo no México, na China, quando a legislação, né, europeia vai olhar para a contabilização do carbono daquele produto, ele vai pegar toda a cadeia. Então, vai olhar para todos os países onde isso foi produzido, né? Então, não adianta mais fabricar no quintal ali do vizinho e trazer para casa. Não. É uma diretriz chamada CBAM, então, que fala do ajuste de fronteira do carbono, né? Justamente para evitar, porque o carbono, se a gente for ver, ele tá se espalhando pela atmosfera, ele não, vou ficar só aqui em cima do Brasil, né? Vou ficar só ali na Europa. Então, o aquecimento é global. E eu acho que vem com esse entendimento muito forte de que a gente realmente precisa de ações globais. Então, precisamos dos líderes discutindo como fazer isso em apoio, precisamos de legislações que realmente contemplem essa possibilidade de uma fuga, né? E, como o Gatti comentou, a gente precisa valorizar empresas que estão olhando um passo à frente, porque vão ser empresas que vão trazer soluções diferenciadas, vão ser empresas que vão conseguir apoiar
no momento em que uma possível taxação de carbono, um sistema de comércio de emissões, ele virar realidade, né? Precisa estar todo mundo preparado para que esse momento aconteça. É isso. Felipe, você quer comentar alguma coisa sobre o que você vê para o futuro? Como é que as empresas podem trazer mais algum elemento nesse Eu acho que pilares? esse ambiente da comunicação é muito relevante e também conectar exatamente nesse tema da eficiência diretamente com os resultados, né? Então, a gente tem acompanhado essa jornada em diversas empresas, como eu comentei, a Schneider Electric ela é reconhecida porque ela apoia nesse ambiente. E já temos casos aí que acontecem não só na Europa, mas no Brasil também, né? Então, diversas empresas hoje estão trabalhando com a Schneider, a nível de consultoria também. E é muito legal acompanhar essa jornada, né? De quando que a empresa começou, só medindo ali talvez o escopo 1, falando de uma unidade da fábrica, né, Samantha, com os motores elétricos, agora para falar de várias unidades, né? Então, hoje a gente já tem ferramenta, Bianca, para inclusive comparar não só uma parte da fábrica com a outra, mas comparar um prédio com um outro similar e entender qual que é a pegada e o consumo de energia. Uma fábrica com a outra, a gente tem esse tema do preditivo. Hoje, assim como a gente fala na automação, são 3 níveis, né? Os produtos conectados, o gerenciamento Edge e também a parte do Analytics. Então, o Analytics já fala um pouco disso, tá, Bianca? Então, futuro muito breve, aí a gente tem no celular já falando, a sua fábrica poderia ser melhor porque o seu amigo, gerente da outra fábrica, tem um outro impacto, né? Então, esse tipo de coisa já estamos evoluindo para ter esse tipo de ferramenta. Muito bom. É como usar a tecnologia a nosso favor, né? A nosso favor, né? Trazer mais eficiência. Acho que a gente tem alguns exemplos interessantes dentro do grupo Sonepar, da Dimensional, né? Principalmente quando a gente fala de reparos, de entender eficiência energética também. Temos a área de service, que inclusive recentemente ganhou um prêmio dentro do grupo Sonepar por promover a possibilidade de devolver a eficiência energética dos equipamentos, de reduzir o desperdício de materiais, olhando para a questão de circularidade e de reparos. E isso foi reconhecido globalmente dentro da Sonepar, e agora, no ano de 2025, fomos eleitos entre 35 prêmios inscritos com essa iniciativa como um próximo passo, né? Acho que as empresas têm que estar de olho e pensando no que vem a seguir, né? Sim. Porque senão a gente não vai conseguir atingir as metas que foram propostas para a redução de carbono, não vai conseguir ser mais eficiente. Então, olhando para o mundo como está, a gente precisa sempre se desafiar. Muito legal esse ponto que a Bia trouxe, dessa questão do desafio e do olhar para o mundo. E no passado a gente falava, esse produto aqui, ele tem essa funcionalidade X, essa funcionalidade Y. E nos últimos tempos, cada vez mais dentro de produtos, o que a gente tem realmente promovido. Esse produto, ele é mais sustentável, esse produto, ele tem esse diferencial, esse produto. Então, a sustentabilidade, falando de produto, ela se torna um atributo muito relevante, falando aí das tendências também em produto, junto à segurança, então o olhar de cuidar das pessoas, e conectado com cibersegurança. Então, a possibilidade de conectar tudo isso de uma maneira segura, inclusive para as operações. Então, olhando para produto, esse trio de atributos aí tem composto e tem ocupado as nossas discussões para que cada vez mais a gente propicie para o mercado soluções mais sustentáveis, soluções mais eficientes, soluções mais seguras e soluções que permitam compartilhamento de dados, conectividade, atendendo a toda a normativa de cibersegurança. Então, olhando para o futuro e tendências dentro de produtos, esses são aí as três verticais que estão direcionando as nossas reuniões de portfólio, reuniões de negócio, e estão olhando aí para o curto, para o médio e para o longo prazo. Tem muita coisa boa para acontecer, hein? Tem muita coisa boa no caminho. Que legal. Eu vou com uma mensagem assim acho que a conscientização ela tem que ser constante, né?
olhando mais para o lado comercial, não só a conscientização, mas trazer muito mais esse valor para um ambiente comercial, para que a gente possa mostrar para o mercado, né, inspirar o mercado a trabalhar essa pauta, né, cada vez mais, né, trabalhar cada vez mais com empresas que de fato querem transformar o mundo, e que o time de vendas tenha esse pitch, né, tenha esse argumento nos seus negócios, né, nas suas negociações e nas conversas com os seus clientes. Então, eu vou nessa mensagem, para mim, o futuro é esse. Time comercial cada vez mais falando disso. E muito importante lembrar, né, que a gente tem um papel central das empresas privadas, né, Bianca, nesse processo, né? Isso tudo não vai acontecer só com legislação e só com o governo, né? As Sim. empresas privadas são os principais decisores e os principais geradores de possíveis eficiências ou impactos, né? Vai depender muito da gestão de cada um. Interessante que o Brasil está na cabeça de todo mundo a nível global. A gente está em período de COP30 aqui. Eu acho que não é à toa, porque o Brasil tem uma das maiores matrizes de energia elétrica mais renováveis do mundo, né? Então, possibilidades existem, e possibilidades existem de a gente ser aí um benchmark a nível global. Mas isso a gente precisa desse engajamento das empresas privadas também. Com certeza. Com certeza. E encaminhando para o nosso encerramento, acho que é muito legal a gente ter um bate-papo tão diverso, né? Com áreas diferentes, com algumas áreas que são até pouco óbvias quando a gente fala de sustentabilidade, mas como todo mundo engajado e conectado pode fazer a diferença no mundo dos negócios, né? E acredito que sustentabilidade é um tema que, do mesmo jeito que o compliance, né, como a gente falou, ele vem para ficar e moldar como a gente vai fazer negócios no futuro. E tem muita coisa ainda para acontecer e a gente precisa ficar sempre vigilante para entender os próximos passos. Queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês para esse bate-papo e até a próxima. Muito bom. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado, Pessoal. Bianca. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.